Olá, sejam bem-vindos ao canal do Casal Mentor aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para receber todas as novidades aqui do canal do Casal Mentor e também compartilhe com todas as pessoas que precisam receber esse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar os 4 conflitos familiares mais importantes que acontecem aí dentro de um supermercado. É isso aí, eu sou o Ademar. E eu sou a Liliana e juntos somos o Casal Mentor. Bom, o que nós queremos trazer aqui para vocês é realmente algo que acontece no dia a dia. Nós percebemos que muitos mercados têm esse tipo de conflito familiar e que isso acaba aqui desestimulando, desmotivando, seus familiares a trabalhar dentro da empresa. Então a gente percebe que hoje muitas empresas familiares não prosperam, por causa de alguns conflitos familiares internos. Então o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos mudar para que a gente evite esse tipo de conflito? Então nós vamos colocar aqui alguns deles, para que você realmente comece a repensar naquilo que está sendo feito dentro do seu supermercado, se você trabalha com a família, porque nós percebemos hoje, mais de 90% dos supermercados brasileiros são familiares, principalmente esses pequenos e médios supermercados. E dentro desses mercados, a família compreende, muitas vezes é o casal, também os filhos, parentes, então assim, muitas vezes a família é maior do que a quantidade de funcionário ali envolvido. Mesmo sendo um funcionário, muitas vezes ele também é um familiar que foi contratado, um parente de segundo, terceiro grau, ou primeiro até. Mas isso é algo que nós precisamos ter cuidado e para que a gente consiga de fato ter um supermercado de melhor performance, evitar esse tipo de conflito. E o que nós queremos trazer aqui, pessoal, como primeiro item, é a questão da falta de objetivos. Quando nós não temos um objetivo claro, isso implica bastante, porque o que acontece? Nós já vimos isso, muitos mercados que não têm um objetivo claro. Aí de repente cada um está pensando numa direção, cada um está olhando para uma direção. E isso é um problema sério, porque daí um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, um quer investir, o outro não quer, um quer ampliar, o outro não quer, um quer botar um setor a mais, o outro não quer, sabe? Então assim, existe um desalinhamento para o crescimento do negócio. E uma empresa, ela não pode ser travada por isso. Então muitas vezes a gente pensa, tem um sonho de montar um negócio próprio e nós envolvemos a família, só que daí não tem esse alinhamento, não tem esse objetivo claro de onde nós queremos chegar e o que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo. Aí começa a ter esse tipo de conflito, daí o negócio trava, ele não anda, a empresa paga um preço muito caro, por falta de objetivos estabelecidos aí entre a família. Exatamente, as pessoas levam tudo para o lado pessoal, seus objetivos pessoais, e não separam os objetivos da empresa, do negócio, o crescimento do negócio, a prospecção de um novo mercado, de novos clientes. Então, primeira coisa, definir um objetivo e não levar para o lado pessoal, e sim para o lado da empresa e dos negócios, o crescimento desse negócio. O segundo ponto que nós queremos colocar aqui é a situação da falta de metas, da falta de funções que as pessoas precisam ter dentro do supermercado, definir as funções e responsabilidades. Quando a gente tem isso muito claro, definido, então facilita muito. E nós percebemos o quê? Que muitos mercados não têm essas funções muito bem definidas. Aí tem aquele conflito. Então, normalmente há o mando e desmando, isso acontece com frequência quando não tem as responsabilidades muito claras. Então um quer se meter no que o outro está fazendo, dá muito pitaco, e nós temos que ter cuidado. Então quando a gente tem as funções e as responsabilidades muito bem definidas, então cada um vai cuidar do seu papel. Um vai cuidar do lado pessoal, de contratar, de treinar as pessoas, da equipe como um todo, e o outro vai cuidar mais do lado comercial, ou de repente da área de vendas. Então assim, você tem que definir muito bem isso. Tem outro que cuida mais, eu gosto mais de ficar no financeiro, fazer compras. A gente tem aqui donos de mercado, que eles dividem muito bem esse trabalho, cada um é responsável por uma coisa. Então quando existe uma divisão melhor,
isso facilita bastante. Então, quando você é pequeno, muitas vezes você depende um do outro de se ajudar, mas isso é importante que tenha essa definição muito clara das funções, né? Porque senão daqui a pouco os dois querem estar no caixa, aí um fica dando opinião, né, criticando o outro, porque você não atende bem, porque isso, que aquilo você deixou de oferecer tal coisa, né? Ou de repente lá na questão das compras também, um fica atrapalhando o outro, um fica questionando o outro, porque você está comprando demais, porque você comprou de menos, deixou faltar tal coisa, sabe? Eu vou comprar aquilo, aí pede por conta própria. Então, assim, esse desalinhamento é muito grande e isso gera um conflito enorme dentro do supermercado quando a gente não tem essas funções muito claras, né? Nós precisamos de fato, você vai cuidar disso e eu vou cuidar daquilo lá. Quando a gente precisar tomar alguma decisão em conjunto, nós vamos nos reunir num outro momento, que seja a hora que a loja está fechada ou de repente em casa, daí nós vamos tratar de decisões, né? Decisões mais importantes. Mas o dia a dia, gente, as coisas precisam ser muito bem separadas para que não gere esse conflito, né? Principalmente quando assim a personalidade de vocês, né, dos seus familiares são muito fortes ou diferentes, né? Então há esse tipo de conflito, há uma tendência e gera um estresse, um desgaste, uma desmotivação que acaba implicando bastante. O terceiro conflito que nós queremos apontar aqui é a falta de regras claras dentro da empresa, falta de um processo claro, né, das regras claras, porque isso também vai influenciar diretamente o andamento das funções dentro do supermercado. Quando nós não temos ali um manual do colaborador, quando nós não temos uma política de devolução de produtos, uma política de atendimento, uma política de contratação, então cada um vem, assume aquele papel naquele momento e faz do seu jeito. Então nós precisamos estabelecer regras claras para cada processo dentro do nosso supermercado. Aquela pessoa é responsável, tem as suas funções, as suas responsabilidades, então está aqui, está claro o que ela faz e como deve ser aquele processo dentro do supermercado, porque isso vai influenciar em todas as outras decisões, vai influenciar na harmonia do ambiente, vai influenciar nos conflitos emocionais, principalmente, aquele mando e desmando dentro do supermercado, um mandou fazer, vem o outro e desmanda fazer, um não quer que faça, o outro quer que faça. Então, no fim, nem os colaboradores sabem o que deve ser feito, porque tem muitas pessoas mandando e desmandando ao mesmo tempo. Aí quando há essa carência a definição das regras, né? Então o próprio colaborador, o funcionário, ele acaba percebendo isso. E isso acaba interferindo na credibilidade. Então, assim, quando você tem regras bem definidas, quando você tem isso exposto, né, que entre a família isso é respeitado, então você gera mais autoridade até para cobrar do funcionário. Agora, quando nem a família está se respeitando, nem a família cumpre determinada regra, né, por que o funcionário vai cumprir? Né? Se você, quando sai da sua sala, quando você sai de algum setor da loja, você não apaga a luz, por que o funcionário vai apagar a luz? Né? Então o pessoal muitas vezes entende dessa forma, né? Quando você muitas vezes faz algo de errado, você sai qualquer hora para ir tomar o café, por exemplo. O funcionário também vai pensar que ele pode sair qualquer hora para tomar um café. Então essas coisas você precisa ter cuidado, porque quando tem esse conflito familiar, né, quando você não tem essas regras e essas regras familiares não são muito bem seguidas, então dificilmente a tua empresa consegue evoluir, né? Porque, digamos assim, o problema principal dentro de uma empresa dessa, dentro de um supermercado desse, acaba sendo a família. Porque a família não se corrige, a família não se situa dentro da empresa de uma forma mais profissional, de uma forma com que quem olha de fora respeita, quem olha de fora percebe, poxa, ali as coisas são bem alinhadas, são bem definidas. Então, por que ter essas regras claras? Porque isso vai facilitar o processo de crescimento. E quando você tem a família envolvida, deveria ser mais fácil, deveria ser mais fácil, porque daí você define as coisas, estabelece, faz um combinado, bem feito,
E as pessoas vão seguir aquilo, daí toda a equipe percebendo isso, ela vai se motivar, poxa, eu vou fazer assim também, eu vou respeitar isso porque eles respeitam, né? Então são os padrões que vão sendo estabelecidos para que você consiga evoluir pelas regras da empresa, né? E o último conflito que nós queremos apontar hoje neste vídeo aqui é a comunicação inadequada, a falta de uma comunicação assertiva entre as pessoas, principalmente entre os líderes. Aquilo que eu comentei aqui nas funções e responsabilidades. Quando um líder leva tudo para o pessoal, não separa um comentário, um elogio ou uma crítica e leva tudo para o pessoal, fica muito difícil de se liderar. E é assim também como a comunicação. A forma com que nós nos relacionamos e nos comunicamos com as pessoas é fundamental. É dessa forma que nós influenciamos, que nós vendemos. Então, a empatia também entra aqui como um fator decisivo. Então, vou colocar aqui a comunicação inadequada. Por que a gente coloca dessa forma, pessoal? Porque nós entendemos o seguinte: a comunicação que você vai utilizar dentro da empresa, ela não pode ser a mesma que você tem em casa. De repente, assim, você é acostumado, né, a chamar em casa os filhos de filho, né, não chama pelo nome, você chama a esposa ou esposo de meu amor, né? Então, dentro da empresa, não é assim que funciona. Você tem que chamar as pessoas pelo nome. Dentro da empresa as coisas são diferentes. Você tem que seguir alguns padrões. Então essa comunicação que você utiliza na vida privada não pode ser trazida para dentro da empresa, porque senão as coisas vão perder, né, o foco, vão perder aquele, digamos assim, aquele profissionalismo da coisa. Nós temos que impor respeito, impor, digamos assim, a nossa autoridade, a nossa presença, como é que a gente quer que as pessoas sejam tratadas dentro da empresa. Sabe? Então, assim, por mais que você utiliza palavras de carinho, né, dentro da família, mas dentro da empresa não deve ser a mesma linguagem. Você tem que adotar uma linguagem dentro da empresa diferente da linguagem familiar. São entidades diferentes. Uma coisa é a família lá na sua casa, outra coisa é a empresa lá no outro endereço, né? Então separa muito bem essas coisas para que você consiga ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação que vai realmente impressionar as pessoas, que as pessoas vão, opa, então aqui eles tratam, né, todo mundo da mesma forma, né? Mesma forma que eu digo trata-se o filho, trata-se esposo, esposa, como sendo uma equipe, né? Como sendo todos fazendo parte desse membro, dessa equipe como um todo. Então não há uma distinção. Então quando você trabalha entre a família e começa a privilegiar, às vezes um familiar dentro da empresa, na forma de se comunicar, né, na forma de dar atenção para aquela pessoa, abrir exceções, daí você acaba desestimulando muitas vezes um colaborador, né? Então, principalmente se essa pessoa estiver errada, fez uma tarefa errada, a postura não foi correta e você ainda defende, abre exceções defendendo essa situação. Então não vai de acordo com os valores e a política da empresa. Então isso é muito prejudicial. Nós temos sim que formar uma cultura organizacional. É o jeito de ser da sua empresa. Então, o jeito de ser da minha empresa é ser pontual, ser assertivo, uma comunicação bem feita, o cliente em primeiro lugar, a fé, a credibilidade, a pontualidade. Isso são os valores que vão nortear a minha empresa, o meu supermercado. Então, é dessa forma que a comunicação tem que ser feita, uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, né? Claro, punindo quem está errado, chama em particular, conversa, para que todos percebam, não, realmente ele fez errado, levaram para conversar, né? Não está seguindo a política da empresa. Aqui nós já vimos assim casos em que o dono do mercado, muitas vezes ele promoveu, né, um cunhado, a líder de um setor, mas ele não tinha capacidade. Ele tinha outras pessoas com mais capacidade. Então isso também é um problema. Muitas vezes você tem um familiar aí que não tem a mesma capacidade que o próprio funcionário. Então isso não é um critério legal, né? As pessoas percebem isso.
poxa, por que ele foi promover o fulano e tal? Só porque é parente? Sabe, nós temos que ter cuidado em relação a isso. Então nós temos que valorizar sim o currículo da pessoa, o que ela está fazendo, como ela está fazendo as coisas. Então acho que ali vale mais o que? É o profissionalismo, né? A capacidade de cada pessoa, não o fato de ser familiar ou não, né? Então por isso, gente, preste atenção. Valorizem muito essa questão aqui, porque a gente percebe aqui, ó, são os 4 conflitos maiores aí dentro do supermercado, entre as famílias. Quando a gente não toma cuidado em relação a isso aqui, a gente acaba aqui travando o crescimento e criando muitos problemas. Então coloque em prática aí na gestão do seu supermercado a execução e as mudanças que esses 4 conflitos que nós apontamos aqui podem causar aí na administração do seu supermercado. Aguardamos vocês então no nosso próximo vídeo. Até o próximo vídeo.